Eu tenho uma palavra de Deus para você. Né? Um óculos aqui emprestado, né? Mas não vou deixar de pregar por falta de óculos, né? Amém? Não tem uma corzinha que dê para ler? Hã? Hã? Quase que eu leio aí. Ai, meu Deus. Professor Gava, levanta ou então lê para nós aí bem forte. Eu estou abençoado, mas... Né? Pode ler, Gava. Isso, dá um som para ele. Primeiro Reis 18, 29 e 32. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus digne-nos abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, todos digam amém. Israel passa nesse momento um período difícil da sua história. É como nós. Temos momentos de fartura, de bênção, de alegria, de festa. E nós temos momentos de apertos, de dificuldade. Israel não é diferente. Aquele era um momento difícil. Mas quando passamos uma dificuldade atípica, não esperada, é desagradável. Mas nós passamos, aprendemos, ganhamos experiência e seguimos. Mas o problema de Israel naquele tempo era o seu distanciamento de Deus. Toda vez que você se distancia de Deus, você experimenta o revés. Você experimenta o contraditório na tua vida. A presença de Deus, ela sempre é abençoadora. Por mais que você não veja, por mais que você não constate, sabe, o Senhor está sempre ali. O inimigo não encontra brechas, assim, facilidades para entrar e destruir. Porque ele faz tentativas, mas ele acaba não encontrando espaço. Mas quando nos afastamos de Deus, deixamos uma brecha aberta. E nessa brecha, a oportunidade das coisas difíceis se manifesta. Israel experimentou o governo de um rei chamado Acabe. Um homem terrível, que fez tudo o que desagradava a Deus. Ele já era naturalmente ruim, já era naturalmente problemático. E ele piorou a situação quando casou-se com uma mulher estranha. Quando você vai casar com alguém, é preciso que você tome cuidado. Não é apenas uma reserva religiosa, doutrinária, cultural. É muito perigoso você
escolher alguém, sabe? Deitar-se com alguém da mesma cama e morar debaixo do mesmo teto tem muito mais do que você pode imaginar de complexibilidade. É muito complexo. Não é simplesmente traga a tua escova de dente, a tua pasta, não é? Traga aí a tua toalha e vamos estar junto. Implica em coisas muito mais profundas do que isso. Acabe certamente foi educado dentro da tradição de Israel. Mas ele traz uma mulher sacerdotisa de uma religião pagã. E essa mulher dominadora, a palavra de Deus fala sobre mulher auxiliadora. A mulher não é menor, mas também ela não é maior. Ela não está... Não está bem? É? A mulher não está nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem, sabe, atrás. A mulher é auxiliadora, está junto. A palavra de Deus diz que um homem e uma mulher se juntam e os dois formam uma só carne. Homem e mulher é a única vez que 1 mais 1 é igual a 1. É interessante. A palavra de Deus contradiz a matemática. Você é tão ligado à tua mulher que você e ela formam um só. Ninguém está à frente de ninguém, cada um tem o seu papel na comunhão e se respeitam. Mas aquela mulher era dominadora. A pior coisa que pode ter num lar é quando a mulher é dominadora. A mulher ativa é bênção. Ela toma iniciativa, ela tem ações que são positivas, ela abençoa. Principalmente quando se casa, às vezes, com homens que não são tão ativos, que não têm a iniciativa, precisa de uma mulher. Eu me lembro do meu papai, ele era tão querido, ele trabalhava, no final do mês ele pegava o envelope dele fechado e dava para a mamãe. Eu disse, por que o senhor faz isso? Ele falou, porque eu não consigo administrar um salário mínimo com uma família de 4 pessoas. Ela consegue. E ela pegava o salário dele, o salário dela, e mais a nossa ajuda, e todos nós comíamos, estudávamos e vivíamos, preparamos nossa vida com isso. E ela conseguia. Tínhamos casa própria. Incrível. Eu não consigo viver com um salário. Um salário mínimo hoje, se gasta num restaurante, num domingo, comendo com a família. Pois a mamãe, ela administrava aquilo. Era uma mulher dominadora? Não, era uma mulher ativa, abençoada. Como ela era uma excelente administradora e uma mulher abençoada, então todos nós concordávamos que ela pudesse administrar. É bênção quando a mulher pode ajudar assim. Mas a mulher dominadora, ela é o contrário disso. E esta Jezabel era uma mulher terrível. Ela foi trazendo cultos. Ela tirou o culto de Israel a Jeová, a Yahvé, e começou a trazer cultos estranhos. O Deus da sua terra era Deus Baal. E era idolatria. Eram rituais de morte, de sangue, rituais terríveis. E aquilo foi cada vez mais. Você tem que tomar cuidado com rituais, porque eles vão entrando de forma sutil na nossa vida. Muitas coisas que você pensa que não tem valor,
acabam sendo rituais. E aquilo vai entrando, mistura-se com o que é santo, o santo e o profano se mistura e perde a identidade, perde a verdade das coisas do Altíssimo. Israel começou a mudar totalmente seus hábitos espirituais. Nós precisamos tomar muito cuidado com a palavra ecumenismo, porque às vezes nós olhamos para os irmãos de um modo geral, e por uma questão de ética, de educação, de finesse, você não quer dar uma palavra agressiva, não quer ser de forma contrária violento, você quer ser educado. E se alguém te pede isso, diz, por que não? Pede aquilo, por que não? E aí, sem perceber, você vai misturando. E ao misturar, você perde a noção de a quem você está adorando, como está adorando, e sem perceber, de repente, você está se ausentando de Deus. Está em idolatria e não percebe. A idolatria é algo que incomoda o trono de Deus. Aliás, a palavra adulterar tem uma conotação muito mais grave do que o ato carnal de traição. O adulterar espiritual é algo que vai profundamente contra a vida e contra a direção de Deus. E o que é adulterar espiritualmente? É prestar culto a outro Deus. Os Salmos de número 115, abram a Bíblia e me ajudem a ler. Este salmo que está na Bíblia cristã, na Bíblia da Igreja Católica, é o Salmo 113, e na nossa é o 115. Quem que pode ler para nós o Salmo 115? Tem um crente aí? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha, queridos, que facilidade para interpretar isso. Você pode interpretar literalmente. Com todo respeito a você que é católico, sem nenhum sentido de fazer uma crítica agressiva, radical, isso está escrito na Bíblia cristã católica, Salmos de número 113. Olha, que absurdo, está falando aí do verdadeiro Deus, e fala a respeito daquele Deus que está lá, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não falam, são iguais a eles os que neles acreditam. Sabe, o Senhor é muito contundente em relação à idolatria espiritual. E Israel estava assim. O povo foi se misturando, foram casando as pessoas, e para agradar, né? Se alguém da tua família, por exemplo, tem uma interpretação diferente, você não vai ficar brigando por ele, com ele, por essa situação, e acaba fazendo concessões. E Israel, então, foi piorando.
foi quando então a intervenção de Deus veio para a restauração. Sabe, se Deus te ama, em algum momento, Ele vai intervir. Ele vai mudar a página. Ele vai virar a esquina. Ele vai mudar a rota. Porque o objetivo de Deus é que você não se perca, nem se estoure e nem acabe. E aí então, o texto da palavra de Deus diz: Deus, vendo todas aquelas coisas, interviu. A coisa era estranha, porque quando faltava água, eles diziam que Deus Baal se unia a uma mulher, a uma sacerdotisa, e quando Baal fazia sexo com Azé, o seu sêmen, a sua semente espalhava-se pela atmosfera, e a chuva era o resultado do amor de Baal com Azé. Sabe, você precisa olhar para os mitos, as coisas que acontecem e conhecer origens. Quando você ouve falar do Saci Pererê, são mitos históricos, folclore, nem sempre. Quando você vê da mula sem cabeça, quando você falar dos mitos aí, dos matos, das matas, das águas, das cachoeiras, do boto que sai da água e arrebata a mocinha virgem na beira da água, tantos mitos que nós temos, muitos deles são presenças malignas confirmadas. E às vezes nós recebemos aquilo ali, né, e achamos bonito aquilo. Nossa, que cultura, que folclore. Quando alguém te der um doce, uma bala, alguma coisa na rua, ou você joga fora, ou você ora a Deus e diz: Senhor, tira o veneno disso. Se há algo espiritual nisso aqui, anula, cancela. Não vai colocando as coisas na tua casa, na tua boca, na boca dos teus filhos. Durante muito tempo, as pessoas não iam em festas juninas, porque vocês não sabem, a festa junina parece uma festa cristã, mas a comida originalmente das festas juninas são feitas e oferecidas a entidades. E você ir lá, pô, eu adorava comer bolo com Coca-Cola, hot dog com Coca-Cola, né? Salgadinho com Coca-Cola, né? Eu estava pouco preocupado. Algumas vezes tive dificuldade de digestão, mas eu não tinha entendimento. Queridos, toma cuidado, porque aquilo que parece simples, mito, às vezes tem coisas profundas que estão nele contidas. Imagina Baal fazer sexo com Azera e chover. Pronto, choveu, que ótimo. Ele acaba de dar uma boa namorada lá. O Senhor pega e levanta um homem chamado Elias. Um homem desconhecido, vindo de uma terra chamada Gileade. Gileade em Israel é que nem Nordeste, mas não é Nordeste assim, Salvador, Pernambuco, Maceió. Gileade é para Israel como um sertão do nosso Nordeste, assim, nada, bem pequenininho, bem... De lá foi levantado Elias. O Senhor levanta pessoas para serem usadas.
O Senhor levanta pessoas para fazerem diferença, para serem referenciais. Sempre foi assim. No livro de Ezequiel, você pode encontrar o Senhor procurando alguém. Ezequiel 22:30. Ele procura alguém que entre na brecha. E o texto de Ezequiel diz que ele não encontra. Ele procura alguém que possa vir e ser usado, mas ele não encontra. Elias era um homem simples. É uma grande bênção quando pode vir para a casa de Deus pessoas cultas. Nós precisamos das pessoas cultas. Mas na casa de Deus, o referencial não são os diplomas, os títulos. É o desejo, é a entrega, é a oferta a Deus da sua vida. Elias era um homem que se vestia de pele, alimentava-se de mel e gafanhotos. Era um homem estranho, mas o Senhor o escolheu. Escolheu e diz: vai lá. Era algo difícil para alguém entrar e chegar ao rei Acabe. E Elias chega diante dele, escolhido pelo Senhor, e porque ele entendeu, chegou a minha vez. Elias tinha um propósito. A tua vez também vai chegar, se já não chegou. Eu posso dizer para você que Deus te escolheu. Deus está chegando na tua vida. E Elias chegou a Acabe. Deus o fez chegar a Acabe. Eu diria para você, Deus tem te escolhido para algo especial. Chegou a sua vez. É a tua hora. Você diz, mas não estou com vontade, não estou afim. Chegou a tua vez. Do jeito que você é, de onde você é, como você é, Deus tem propósitos para a tua vida. Elias sai e vai ao rei Acabe. Diante do rei, ele pronuncia a sua palavra. Diante da minha palavra, estou dizendo que não vai chover. Alguém poderia dizer assim, quem que é você? Gileade, por acaso, dá alguém? Aquela terrinha feia, um homem de nem roupa tem, um homem que nem come arroz com feijão, está profetizando sobre o povo. Quando Deus te escolhe, Ele te dá autoridade. Quando Ele te escolhe, Ele te dá o sobrenatural sobre você. Você não tem que ir para a academia ficar saradão. O Senhor é quem te sara. O Senhor é quem te levanta. O Senhor que te fortalece. Você diz, mas eu não sou ninguém, né? Que força tenho eu? Que palavra que eu posso dizer? Quando o Senhor te escolhe, Ele te capacita. Não é você o capacitado. Ele escolhe e capacita. Para todas as coisas. Tem pessoas que na vida profissional, né, são pessoas assim, pacatas. Acho que isso não dou, acho que isso eu não faço, isso eu não consigo. E você perde oportunidades porque, sabe, fica bloqueado diante das oportunidades. Você pode sim, você pode sim. Deus te escolheu, Deus te dá capacidade, e você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Mas você precisa tomar posse disso. Eu posso e eu posso. Há muitos anos atrás eu
fui enviado para o Rio Grande do Sul e fiquei lá durante 1 ano e 8 meses. E aconteceu algo interessante. Naquela época as universidades estavam começando. Eu recebi um convite para fazer uma palestra numa universidade em Bento Gonçalves. Era uma universidade, muito importante. E eu me lembro que eu dizia, meu Deus, quem sou eu para chegar lá e proferir uma palestra técnica diante dos mestres, diante dos universitários? E foi tão interessante porque, de repente, estava de frente a todos e fui apresentado e me lembro de começar a falar e falei tantas coisas vieram no meu coração. E depois de um tempo, terminou o meu tempo e as pessoas pediam que eu continuasse falando. E eu falei mais um pouco, as pessoas aplaudiam e pediam que eu pudesse falar mais. E aquele dia eu saí assim muito feliz, porque eu ainda não tinha experimentado terminar um curso universitário e tinha falado a convite diante daquela plateia seleta. E eu saí tão feliz. E o Espírito de Deus diz, Deus está te capacitando a isso. Não tenha medo. Você falou esta vez e poderá falar todas as vezes que você quiser falar, porque o Senhor te abençoa para isso. Recado de Deus para a tua vida, não tenha medo das coisas que vêm, dos desafios que vêm, não tenha medo de projetos nos quais você acha que é incapaz de fazer. O Senhor é aquele que te capacita, o Senhor é aquele que te dá capacitação para ir e fazer. Você para se quiser, você anda para trás se quiser, você aceita a mediocridade se quiser, porque o Senhor é quem te dá, Medíocre se você assim o aceita. A mediocridade não é para nós, porque o Senhor é aquele que nos toca, abençoa e realiza em nós. Elias vai, profere a palavra, por um momento as pessoas brincam com ele. Ele foi posto para fora da presença de Acabe. Importante aqui é Baal e dar uma namorada com a Zera lá, e a chuva vem e acabou. Esse profetinho aí, né? Imagina que ele tem uma palavra que vai fazer. Porém, Elias se afasta. Passa 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Chuva acabou. Eles começaram a dizer, mas será que a boca daquele profeta de Gileade, será que a boca dele tem razão? E tinha razão. A palavra de Deus sempre se confirma. A palavra de Deus sempre se confirma. As promessas de Deus sempre se confirmam. Aquilo que Deus tem prometido na tua vida será confirmado. Será confirmado no seu tempo. Será confirmado. Sabe, não brinque com Deus, não tenha dúvida em relação ao cumprimento das coisas. E agora então Elias volta, 3 anos e meio depois, já não humilhado, já não colocado para baixo, já não tendo dúvida a respeito da sua capacidade. As pessoas que não acreditam em você vão conhecer você daqui a pouco. As pessoas que fecham a porta para você, elas vão abrir e jogar tapete vermelho para você entrar. As pessoas que te olham com desprezo, sabe, olharão com respeito. Uma coisa que acontece muito no pastorado novo, viu, Fátima? As pessoas não acreditam muito na gente. Sabe que esse pastorzinho, né? Você bota 3 pastores, a fila do povo é para um, né? As pessoas não acreditam. Esse pastorzinho aí está começando, né?
E tem pastor que fica chateado, eu não quero mais, ninguém acredita em mim, eu vou embora. Haverá o tempo que as pessoas vão te procurar, haverá o tempo em que as pessoas vão te honrar, porque o homem é assim, o tempo precisa passar, as coisas precisam cumprir, e quando cumpre, as pessoas sabem quem é você. E Elias volta, e agora ele volta honrado. Diz o texto sagrado que ele, diante de Acabe, ele diz: Acabe, vamos fazer um negócio, reúne o teu povo, eu reúno o meu, e nós vamos buscar a Deus, e aquele a quem Deus responder, esse é o Deus verdadeiro. Acabe falou: tá perfeito, tá ótimo. E agora então sai Elias, e todos os profetas contrários saem na direção de ver a manifestação e o poder de Deus. Diz a palavra de Deus que Acabe seleciona 400 profetas de Baal. E, para não ficar pouca gente, eles escolhem mais 400 ou 450 de prostitutos, profetas da casa de Azer, aqueles que vêm da prostituição espiritual. E juntam lá 800 e 850 homens para buscar a presença de Baal. E Elias está tranquilo em relação àquele momento. Ele está sozinho. Os profetas tinham sido mortos, os profetas estavam espalhados. E ele então assiste a esses 800 profetas estranhos a clamar, buscar, chorar, gritar. Diz o texto que ele sequer dá atenção, ele até brinca com a situação daqueles profetas malignos. A verdade é que não há resposta. Baal é o Salmo 115. Baal era mito, era demônio, era gelado, era frio, não tinha resposta. Baal era a referência popular daquela época, mas absolutamente sem poder nenhum. E Elias então assiste essas criaturas todas buscarem. Eu fico vendo hoje, vejo a televisão. Ontem eu vi uma artista baiana dizer: nós não precisamos de religião importada, fazendo referência aos evangélicos, como se nós tivéssemos importado uma religião. Jesus nunca foi religião, nunca será religião. Jesus é o Senhor, sabe? Jesus é o poder de Deus. Não é religião nenhuma, não nasceu em lugar nenhum, não foi importado dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem de coisa nenhuma. As pessoas não sabem com que estão lidando, como estão lidando. Então agora está Elias diante daquilo. E como eles não conseguiram nenhum resultado diante disso, então eles param e chamam Elias e dizem: agora é a sua vez. E Elias, antes de começar a clamar, antes de começar a berrar, antes de começar a fazer qualquer ritual, ele faz 3 coisas importantes. Primeiro, ele abre uma vala. Segunda coisa, ele pede água. E antes dessas coisas, ou durante estas coisas, ele faz uma sobreposição de 12 pedras para reconstruir o altar. O altar sem restauração não tem fogo. Carteirinha de crente não dá fogo para ninguém. Nome de igreja não dá fogo para ninguém. Milagres de Deus não aparecem se você não tiver o altar restaurado. Por isso que Elias não é bobo. Os profetas de Baal acabaram de gritar, de pular.
Queridos, se o altar não estiver aqui construído e arrumado, nós podemos cantar e pular e dançar o que você quiser. Você pode cair, você levanta e não há bênção de Deus se o altar estiver quebrado, estiver derrubado. Por que ele botou pedra? Ele botou pedra porque se joga água no rego e o altar está com fendas, o que vai acontecer é que a água vaza, o fogo não vem e não acontece nada. Não acontece nada com você se o altar não tiver restaurado. A primeira coisa que ele constrói, você pode tirar aqui, querido, são a sobreposição de 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Por que será que isto aconteceu? Por que será? Porque uma coisa tinha que ser feito, era fechar as brechas. Diga assim, fechar as brechas. Porque é pela brecha que a água vaza, é pela brecha que entra os poderes malignos, é pela brecha que sai a energia, é pelas brechas que sai a força espiritual. Então vamos colocar 12 pedras. Vem aqui, Celso, deixa aí, né? Vem aqui, queridos. Vem aqui, Renan, vem aqui, querido, manda aqui. Olha aí, vamos colocar pedra. Eu já coloquei aqui, aí ó, 4 pedras, 5 pedras. Já fechei todas as brechas? Não. Eu tenho toda a frente aqui aberta. Então eu preciso colocar. Vem aqui, Fernando. Eu preciso. Já fechei as brechas? Não é? O diabo passa aqui por trás e não tem festa para ele. Tira o pé aqui, querido. Isso. O diabo passa aqui por trás, ele não tem onde entrar. Não é? Mas aqui não dá. Abre aí. Não deu. Mas então eu vou onde é mais fácil. Olha, ó. Entrei. Uma brecha dessa daqui. Mário, vem aqui. Preciso colocar mais pedra aqui. Vem aqui, Ulisses. Quantas brechas? Conta para mim aí. Já tem 12 aí, não? Então eu vou entrar por aqui. Então eu vou aqui com essa brecha enorme aqui. Aí, ó. Brecha não tem. Então eu pôr mais pedra. Vem aqui, cara.
são essas brechas? Fofoca. Fofoca da brecha. Mentira. Mentira da brecha. Maledicência. Maledicência da brecha. O descontrole sexual, sabe, a carne, a compulsão carnal. Existe uma normalidade da vida, mas muitos ficam num estado de ansiedade que parece que ele veio nesse mundo para ser Baal e fazer chover todo dia. Entendeu? Todo dia é dia de chuva. Essas compulsões é gula, é mal-estar, é contenda, é briga, é desentendimento, é maldade, é malignidade. Tudo isso abre brechas em nossa vida. Por isso que você tem que abraçar e fechar, fechar, fechar. Eu levei uma dura do meu filho, pastor Marlon, quarta-feira. Eu ia no carrinho com ele assim, bem sentadinho, e falei assim, filho, como é que está aquele assunto da igreja lá? Ele virou para mim e falou, pai, acabei de sair do culto, não quero falar nada a respeito de ninguém, porque isso dá uma sensação de fofoca. Isso dá uma sensação de um converser desnecessário. Eu disse, então, tá bom. Filho, eu estou só curioso, eu não quero fazer fofoca. Mas se eu falar sobre isso, é uma fofoca. Eles estão em sofrimento, eles estão com problemas. O senhor quer orar por eles? Vamos orar. Mas falar sobre a tragédia deles eu não quero falar. Nesse momento eu estou abençoado, eu também. Sabe? A gente abre brechas. E quando vê você está fofocando, quando vê você está em maledicência, tem dia que você tem predisposição para falar palavrão. Você nasce e fala o primeiro, daí vem o segundinho, daí vem o terceirinho, o quarto, e naquele dia você fala todos. Né? Todos. Você tem que fechar as brechas. Você sabe o que o Senhor está falando neste culto. Você sabe, eu não sei, eu sei as minhas brechas, que eu preciso fechá-las. Eu digo, Senhor, tem misericórdia, perdoe os pecados desse pastor. E ele diz assim, mas fecha a brecha. Porque não basta perdoar, tem que acabar com isso. Tem que parar com isso. Tem que arrumar isso. Quando você é escolhido pelo Senhor, Ele vai trabalhando o seu caráter. Quando você vai fechando as brechas, é quando o seu caráter vai moldando. Você vai mudando. Não é porque você era uma pessoa totalmente irresponsável que você precisa ser irresponsável pela vida toda. Não é porque você tinha um defeito assim ou assado, você precisa ter esses defeitos a vida toda. Deus está te moldando, Deus está depurando a tua vida, está preparando. Eu sinto Deus me mudando aos 65 anos de idade, menos um pouquinho. Eu sinto Deus trabalhando na minha vida. Ele trabalhou aos 40, aos 30, aos 20, Ele trabalhou todo o tempo. Você não é dono da verdade, você é um ser em formação, evoluindo cada dia. Elias, até agora, não pediu fogo. Não pediu fogo. Segunda coisa que Elias, ele pediu água. Quanto tempo que não chovia? 3 anos? Não chovia. Concorda que estava todo mundo com sede? Concorda?
Todo mundo estava ou não estava com sede? Sim. As pessoas queriam água ou não queriam água? Sim. Sabe o que Elias fez com a água que foram buscar? Ele jogou no rego. Você acha 3 anos e meio sem água? Você vai pegar a água. Eu quero dar um golão. Sabe? Eu fico imaginando assim, uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Nos bons tempos meus, eu virava assim, glu, 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 glu. Entendeu? Eu ia beber 20 litros, 15 litros. Eu ia beber toda a água possível e ia esconder uma garrafinha ainda. Ele pega a água e joga no rego, joga no buraco. O que eu estou aprendendo com isso? Isso tem uma palavra, querido, que chama renúncia. Renúncia. Eu quero beber, mas esta água é para a adoração. Então eu vou colocar para o que ela veio. Eu renuncio. O fogo de Deus não desceu ainda. Você pensa que é fácil? Para o fogo descer na tua vida, é preciso que você aprenda a renunciar. E aí, aí é duro. Já pediu para não ter brecha. Agora eu estou pedindo para renunciar, meu. Deixa eu tomar um golinho, senhor. Estou com sede. Deixa eu ser feliz. Eu ministrava no Paraná e um homem entrou pelo lugar onde eu ministrava, naquele ginásio, e ele chorava. Eu disse, homem, o que está acontecendo contigo? Um senhor de uns 50 anos, já sem cabelo na cabeça e tal. Eu falei, estou apaixonado por essa menina. Ela tem 16 anos de idade e eu estou apaixonado. Eu não vou viver sem essa menina. E qual o problema? Ela não quer. O pai dela não quer. A igreja também não quer. Ninguém quer. Só eu quero. Ele disse, eu vou me matar. Eu disse, para que você seja abençoado, você precisa aprender a palavra renúncia. Quando eu digo para você, como que você deixa de fumar? É uma droga, é um vício. Como é que você deixa a maconha, a cocaína, a compulsão sexual? Renúncia. Como é que eu paro de beber? Renúncia. Renúncia. A parte sexual, por exemplo, a palavra de Deus ensina, é melhor casar do que abrasar. Se você está abrasado, case logo, tenha a tua mulher. E é por isso que Coríntios fala assim, mulher, não abandona o homem, porque o Senhor conhece a nossa carne. Homem, não abandona a mulher, Ele conhece a carne. Você não pode deixar a mulher abandonada e falar, não estou com vontade, não estou com vontade. Sabe? O máximo que você pode fazer é dizer, querida, é para hoje ou pode ser amanhã? E ela disse, podia ser para amanhã, mas eu vou fazer hoje por você. Porque são coisas carnais, compulsões que a carne impõe. Fisiologia. Então vá fechando as brechas, vá fechando, cada um case, tome direção. Você imagina um homem vivendo dissolutamente, com um monte de mulher, toda mulher bonita. Esse mundo é feito de mulheres lindas, bonitas. Imagina, ele vai fazer um test drive toda vez que encontrar com uma. Vai clamar fogo de Deus, de que jeito?
Outro dia, conversando com uma senhorita, e ela diz assim, eu não posso ver o Fábio Júnior. Eu nunca vi, mas se eu ver, eu não me controlo. Eu falei, minha querida, está cheio de Fábio Júnior, como é que você vai fazer? Você não vai se controlar nunca. Quer dizer, essas coisas são difíceis de controlar. Casa, arruma um abençoado, casa com ele, seja feliz. Quanto ao Fábio Júnior, sublima. Renuncia. Eu renuncio a você, tentação. Adianta você ficar vendo o Big Brother lá, aquela mulherada toda sem roupa, pagas para ficar lá demonstrando, e você ficar lá fissurado naquilo. Renúncia. Vai lá e clique, muda. Vou ficar aqui vendo isso para quê? Qual é o objetivo disso? O que eu ganho? Qual o benefício que eu tenho? Nenhum. Você precisa aprender a renunciar, renunciar, renunciar. É como o Senhor chega para aquele moço rico e diz, olha, você é muito abençoado. Pega o teu dinheiro e segue-me. Dá aos pobres. E ele diz, não dá. Faltou renúncia. Ele perdeu a bênção de Deus porque ele não conseguia renunciar. A água é o poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo. Você tem que fechar as brechas para que o Espírito Santo não esvazie. A água sai pela tua mão, pelo vão dos dedos da tua mão. Você precisa ter muito bem fechado para mantê-la. Você precisa renunciar. O Espírito de Deus diz, existem renúncias na tua vida que precisam ser feitas. Consertos, acertos que você precisa fazer. Depois disso, clama. Só depois disso, clama. Todas as vezes que eu ouvi pregação de Elias, eu disse, Elias, que grande homem. Mas eu nunca parei para pensar nos detalhes do seu clamor. Essas coisas antecedem o clamor. Não adianta você ser treinado para orar. Ora assim, bonito, poético. Você precisa arrumar a casa. E aí então, feito tudo isso, ele clama e o fogo desce. Ele clama e o fogo desce. Se você fizer estes passos, o fogo de Deus vai descer sobre a tua vida. Milagres poderosos vão descer sobre você. Tua vida vai tomar um destino maravilhoso em todas as áreas da tua vida. Tudo será respondido a você. Tudo será arrumado sobre a tua vida. Você vai conhecer todas as coisas. Porque o Senhor vai te dar. Amém ou não amém? Amém. Termina o tempo chovendo. Termina o texto, Elias sendo levantado. Os profetas malignos humilhados e mortos. Acabe morto. Jezabel morta. Baal aniquilado da história de Israel. Os cultos são retomados. A adoração a Yahvé é retomada. E toda a vida volta ao normal. A tua vida pode ser abençoado nessa escala, nessa direção. Você ouviu hoje um texto que você está cansado de saber, mas eu tenho certeza que Deus falou coisa nova no teu coração. Eu tenho certeza que Deus disse ao teu coração coisas importantes. Lembra a imagem das 12 pedras. Isso vai ficar fixado na tua cabeça. Brecha. Eu tenho que fechar as brechas. Eu tenho que fechar as brechas. O diabo entra porque nós deixamos. Porque se não deixarmos, ele não tem mais espaço para entrar. Diga, Satanás,
não te dou legalidade para entrar na minha vida, na minha casa, na minha empresa,